Qual é a origem e a importância da família? O que a Bíblia nos ensina sobre esse tema? É o que nós vamos analisar no estudo de hoje, agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Quero saber como é que você passou seu final de semana. Seguiu aquela sugestão que eu sempre gosto de dar no último programa, procurou uma igreja, esteve junto com a sua família. Quero lembrar você sempre que você é nosso convidado especial em qualquer igreja adventista do sétimo dia. É só você entrar aí no site, está aparecendo aqui na tela já, encontreumaigreja.com.br, você vai ser muito bem-vindo. Eu espero que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa todos os dias. Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como é que está o relacionamento com o seu cônjuge? Como é que está o relacionamento com os seus filhos? Olha, hoje nós começamos o tema número 4 da nossa revista Mente Feliz. Ideias para a resolução de problemas conjugais e familiares. O que você acha? Ao longo dessa semana, nós vamos conversar um pouquinho. Todos nós temos desafios, todos nós temos aqueles ajustes que precisam ser feitos, tanto no relacionamento conjugal, quanto no relacionamento com os nossos filhos. Esses dias eu tive o privilégio de realizar um casamento. Nos últimos meses, aí, 2 casamentos. E olha, sempre é maravilhoso, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como é maravilhoso o plano que Deus tem para os nossos relacionamentos. Mas quero te convidar, se você ainda não pediu sua revista Esperança, ligue agora para a gente, nossa equipe está pronta para te atender, 0 Operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista Esperança, Mente Feliz. Nós desejamos que você, através dessa revista, escrita pelo Dr. César Vasconcelos, que é um psiquiatra, que você encontre aqui orientações técnicas para que você tenha uma vida emocionalmente saudável e você também encontre aqui inspiração através do texto bíblico para que você administre os seus sentimentos. A gente já falou sobre depressão, já falamos sobre ansiedade, os desafios que a gente tem. Na semana passada trabalhamos o tema do perdão e agora nós vamos conversar um pouquinho com você sobre os relacionamentos conjugais. Agora eu quero receber aqui uma visita muito especial. Ele vem de Minas Gerais, o Walter. Vou deixar isso aqui porque isso aqui é um presente para ele. Você lembra? Primeiro eu vou chamar. Walter, venha para cá. Tudo bem, Walter? Como é que você está? Tudo bem. Está faltando uma mão aqui, né? Então você põe o microfone lá, vou te cumprimentar. Satisfação muito grande de receber. Posso já ficar com essa revista? Posso ficar aqui? Pode. Meu diretor, nosso posicionamento aqui tá bom? Então tá bom. Posso ficar com essa revista? O Walter, não sei se você lembra, o Walter, ele é aquele nosso aluno da escola bíblica que nós escolhemos aí a frase para que ele estivesse aqui com a gente. Lembra que a gente fez a promoção, se você preenchesse toda a sua revista e se você fizesse contato com a gente, mandasse a frase, você passaria um dia aqui com a gente e o Walter, junto com a sua família, a família e amigos estão aqui assistindo o programa, ele é essa pessoa. Walter, essa é a sua revista? Posso conferir se está tudo preenchido? Pode. Vamos lá. Vamos chegar aqui, olha assim. Vou mostrar. Posso mostrar aqui, meu diretor? Para onde que eu mostro? Essa aqui? 3. Aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha só, dá uma olhadinha. O Walter preencheu toda a revista e eu soube ali nos bastidores que o Walter é um estudioso da Bíblia. Ele gosta de aprender cada vez mais do texto bíblico. Walter, fala para a gente. Como é que você se sente quando você estuda, e eu sei que essa não é a única revista, eu creio, como é que você se sente quando você estuda os nossos temas, a nossa revista Esperança? Para mim é um privilégio, pastor. Pode chegar mais perto aqui, pode pôr mais perto. Para mim é um privilégio estudar, né? A gente vai aprendendo mais conhecimento, né? E através do Novo Tempo a gente vai tirando várias dúvidas que a gente tinha na vida.
E vai esclarecendo, o Espírito Santo vai trabalhando, né? Inclusive, as minhas devocionais, sempre eu acordo, a primeira coisa que eu acordo de manhã é as devocionais, tiro 1 hora por dia, estudo a revista, estudo a lição da escola sabatina e estudo a Bíblia e faço 15 minutos de louvor. E é uma benção. Que legal. É uma benção. O que você aprendeu com essa revista Esperança Eu Creio? Bom, eu aprendi ali, que fala na parte 12, né? No tema 12 aí, que é pra gente ficar atento com os enganos dos últimos tempos, né? Que a gente percebe que muitos vão estar usando o nome de Jesus para fazer milagres, né? Para enganar muitas pessoas. E pra gente não cair nesse engano, a gente tem que pesquisar na palavra, que é a única verdade que a gente possui, né? Que legal, Walter. E olha, eu quero agora, Walter, quero te agradecer muito, muito, porque você está aqui com a gente e quero entregar aqui para o Walter, dá uma olhadinha aqui, vou mostrar aqui para você, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, olha, esse é o certificado. E eu quero motivar você. Você também pode receber o seu certificado. É só você preencher. No final de cada revista Esperança, nós temos o questionário. Você escolhe ali a sua, né? Você tem ali as 3 escolhas, né? São 3 perguntas. É uma pergunta com 3 múltiplas escolhas. Tem o texto bíblico de referência. Foi isso que o Walter fez. E aí você preenche, envia para a gente e você vai receber na sua casa o seu certificado. E eu hoje quero ter o privilégio de entregar aqui para você, Walter. Amém. Muito obrigado, Walter, porque você motiva todos os nossos alunos. Obrigado porque você representa aqui os milhares e milhares de alunos, milhões que a gente tem na escola bíblica, que se dedicam a aprender mais da palavra de Deus. Eu posso mandar um abraço para o povo de Machado, para as igrejas? Eu nem falei que você era de Machado, Minas Gerais, eu falei que era Minas Gerais. Por favor, Walter. Eu quero mandar um abraço para todos aqui, do sul, olha do sul de Minas, né? Isso. Para o sul de Minas, de Machado, Machado 1 e Machado 2. Que Deus abençoe a cada um, que eles estejam sendo motivados, né, a estar lendo a palavra de Deus, que quem sabe um dia eles estejam aqui também, né, participando ao vivo, como eu estou hoje. Que é um privilégio. Que legal. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. E que Deus preserve no seu coração esse desejo de conhecer Amém. mais da palavra. Amém. Tá bom, Walter? Tá. Deus abençoe muito Amém. você. Olha, você está sendo motivado aqui pelo Walter, né? Como o Walter para estar com a gente, para junto com a gente estudar a palavra de Deus e conhecer mais. Hoje nós começamos o tema número 4 da nossa revista Esperança. Como nós podemos resolver os conflitos familiares que nós temos. Vamos orar para que o Espírito do Senhor nos dê iluminação? Pai do céu, obrigado porque estamos juntos para estudar a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ilumina através do Espírito Santo, como disse o Walter, quando a gente tem o desejo de conhecer a Bíblia. Que esse desejo esteja no coração de cada um dos nossos telespectadores. E se alguém está me ouvindo nesse momento e tem problemas no seu relacionamento com o seu cônjuge, se alguém tem problemas no relacionamento com os seus filhos, algum conflito familiar, que o estudo nesta semana venha encher o coração dele de esperança. Eu clamo por isso, meu Deus, porque nós sabemos que não existe problema, não existe dificuldade que não possa ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quero convidar você. Depois eu tenho que devolver. O Walter vai assistir o programa, ele está aqui. Depois eu vou devolver sua revista, tá, Walter? Está aqui, vou deixar aqui a revista do Walter. E fica aí a motivação. Todas as perguntas aqui foram respondidas. E fica a motivação para você fazer também, você que já pediu a sua nova revista Esperança. Quero lembrar, que se você quer estudar outros temas, entra no nosso site, novotempo.com/escola bíblica e peça a revista que você tiver aí desejo de conhecer mais, tá? O tema que você quiser. Pode ser profecia, pode ser administração financeira, tá bom? Mas hoje vamos começar o tema número 4 da nossa revista Esperança. Vamos lá? Eu quero conversar um pouquinho com você
Esse é o tema número 4, resolução de problemas conjugais e familiares. E eu começo com o texto de Gênesis, capítulo 2. Se você tem aí a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Antes da sequência, eu quero dizer para você que para a gente entender como a gente vai resolver os nossos conflitos familiares, é importante que a gente tenha percepção clara do que qual foi o grande propósito de Deus ao criar o contexto familiar. Ou ao criar uma família, qual era a intenção do Senhor. Quando eu tenho uma visão clara dos papéis de cada um desses componentes dentro do contexto familiar, eu vou conseguir olhar claramente para aquilo que Deus pode fazer quando eu tiver uma dificuldade. Então vamos lá, quando você lê esse texto, você entende, primeiro, que o homem vivia sozinho, que a criação só se tornou completa quando Deus agora cria a mulher. Quando Deus deseja dar para o homem essa companhia que ele necessitava. E você percebe que nos versos anteriores, se a gente lê o capítulo 1, para cada dia da criação, o Senhor usa a expressão "e isso era bom". Quando o Senhor cria o ser humano, e isso era muito bom. Quando ele vai, o autor bíblico vai descrever essa situação, ele vai dizer assim, não é bom, como um contraste. Em realidade, esse contraste está dizendo que algo só seria completo, ou a criação só seria completa, quando a mulher fosse criada. E algumas expressões são importantes. Primeiro, a expressão auxiliadora. E a gente, às vezes, dentro de um processo cultural equivocado, de uma visão equivocada, olha para a expressão auxiliadora, que quer dizer alguém que vai complementar, ou alguém que vai ajudar, não numa visão inferior, porque originalmente o texto bíblico não está falando que auxiliador é alguém que é inferior e vai ajudar aquele que é superior. Essa expressão auxiliadora, originalmente, ela dá o sentido de que eu preciso que alguém atue sobre a minha vida, eu careço de socorro. A expressão é Ezer. E ela é usada na Bíblia normalmente para a ação de Deus em favor daquele que necessita de algo. Por exemplo, quero ler com você o Salmo 121, que é um texto muito conhecido, que a raiz da palavra socorro nesse texto, Salmo 121, verso 1, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A mesma expressão, a mesma raiz da expressão usada para auxiliadora, lá em Gênesis capítulo 2, é a expressão usada aqui no Salmo 121. E a gente tem muitas outras referências, pelo menos 27 referências a gente tem dessa expressão Ezer. Fica claro isso para você? Que em realidade, quando o Senhor está dizendo que vai colocar uma auxiliadora, o Senhor não está dizendo que é alguém inferior, mas você precisa de ajuda, homem. Você precisa de ajuda, Adão. Sua vida não é completa se não tiver ela, uma auxiliadora, que é idônea. E ele vai usar. Que lhe seja idônea, alguém que tenha capacidade de conhecimento, de competência para realizar bem alguma coisa, alguém que é capaz, alguém que é competente. Então a gente percebe nessas duas expressões que o Senhor está colocando alguém do lado dele, porque ele precisava. O Senhor vai eliminar de Adão a solidão. E se você ler os versos, o contexto, os versos anteriores, eu quero ler aqui para você, o verso 19, eu não lembro, está aqui, é o verso 19 e o verso 20. Deu nome
o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Diante deste quadro, o Senhor diz assim: eu vou colocar alguém semelhante a você, porque você precisa de ajuda. Eu quero que você, que talvez como eu, foi criado em uma cultura machista, em uma cultura em que o homem olha de forma superior para a mulher, numa cultura em que muitas vezes a mulher é vista de forma desprezível. Eu quero desafiar você a olhar a partir do texto bíblico, porque quando nós olhamos a partir do texto bíblico, nós temos a visão correta. E a visão correta no ato criador é que o Senhor está colocando alguém igual. Olha só na sequência do texto. 23. E disse o homem: esta é afinal ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Uma linguagem poética é usada, porque aqui é uma poesia, para expressar a admiração pela criação da mulher. Quando o homem a vê, ele usa essa expressão, ele dá esse texto como uma poesia. E essa expressão aqui, ó, ossos dos meus ossos, ele está dizendo assim: é alguém como eu. O olhar do homem, o olhar de Adão para Eva. Lembra bem, nós estamos aqui num contexto de perfeição e este olhar do homem era o olhar que eu e você devemos buscar. Essa é alguém igual a mim, como eu, ossos dos meus ossos. E eu quero perguntar para você, como você, que está me ouvindo agora, que é homem, olha para sua esposa? Como você olha para a mulher? Você consegue ter essa percepção que Deus quer nos dar através do texto bíblico? Você consegue ter essa percepção de que é alguém como eu e eu preciso, para que haja verdadeira razão da minha existência, ter essa auxiliadora, essa ajuda, este socorro do meu lado, para que a minha vida faça sentido? Lembra bem, o primeiro olhar de Adão foi para Deus, e esse segundo olhar foi o olhar que Deus lhe deu, correto, para ela, a mulher, alguém que é como eu. Quando nós começamos a ter essa percepção correta, nós vamos conseguir ter o olhar correto. E aqui, a partir do verso 24, a gente tem algumas questões que são importantes, principalmente para aqueles que podem passar por algum conflito no seu relacionamento familiar. Vamos lá. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 24. Os três verbos usados nesse versículo, deixar, unir-se e tornar-se, indicam três propósitos claros para o casamento. Primeiro, deixar envolve um afastamento dos pais e implica numa união legal e pública de marido e mulher através do casamento. Quando o indivíduo se une à sua mulher, ele agora vai deixar a dependência. Essa dependência, ela é física, ela é material e essa dependência, ela também é emocional. Por isso, ao construírem uma casa, o homem e a mulher agora vão seguir a vida. Podem ter auxílio, podem ter ajuda em determinado momento? Podem, desde que esse auxílio, essa ajuda, esses conselhos não interfiram diretamente no bem-estar e os torne dependentes dos seus pais. Fica claro isso para você? Se eu estou falando para você
que ainda não conseguiu deixar, mesmo sendo casado, talvez seja a hora de procurar ajuda. Eu entendo que em determinado momento da vida, às vezes, por alguma situação, alguma surpresa, o inesperado, pessoas até têm que voltar para a sua casa, junto com a sua família. Mas o que nós precisamos, e que o texto quer dizer, é que nós precisamos construir uma vida que não seja uma vida de dependência física, material, emocional. Segundo propósito para o casamento, ao deixar, agora, ele se une. Significa fixar, grudar. Se você tentar separar duas folhas de papel coladas, uma a outra acabará rasgando as duas. O mesmo acontece quando o casamento acaba. Os dois saem feridos. A palavra usada originalmente aqui é de uma unidade composta. Ou seja, os dois se uniram. Colou, soldou. E quando há separação, por isso que originalmente a palavra, né, quando se refere a um divórcio, se refere à mutilação. São pedaços que vão. Por isso o texto bíblico diz que o Senhor odeia o divórcio. A gente vai trabalhar um pouquinho mais adiante esse tema, né? A gente vai explorar um pouquinho mais, mas não é esse o propósito original de Deus. Se une, os dois se tornam um só corpo e uma só carne. Eles estão unidos. Então ele deixa e agora ele se une. E eles se tornam uma só carne. Envolve a intimidade, o sexo, mas vai além do aspecto físico. Num casamento, as duas pessoas compartilham tudo o que têm. Não apenas seus corpos, mas os bens materiais, os sentimentos, ideias, alegrias, tristezas, esperanças, temores, sucessos e fracassos. Há um comprometimento. Por isso que a intimidade sexual está reservada para o casamento, porque ela é um compromisso que os dois estão assumindo, que os dois assumiram, porque um casamento tem a sua dimensão social, tem a sua dimensão legal, mas tem a sua dimensão espiritual. Legal, se casa diante das leis do país. Social, todos na sociedade, família, amigos, estão ali e olham os dois agora como uma família. Por isso, ao olharem como uma família, o Senhor vai dar o conselho, deixe, se una agora, construa uma família. Mas também é espiritual. E quando é espiritual, a bênção está para todas as áreas. Por isso, o comprometimento, ele é da intimidade que está reservada só para o casamento. O comprometimento é com as coisas materiais. O comprometimento é com os propósitos, com os sonhos, com as alegrias, diante das alegrias e tristezas. E eu pergunto para você agora, como anda o compromisso com a sua esposa, o seu esposo aí na sua casa? Vocês têm sonhado juntos? Vocês têm planos juntos? Vocês sentam, por exemplo, para fazerem um orçamento familiar, administrarem aquilo que entra para casa? Vocês têm projetos de vida juntos? Estou falando para você que talvez passe por um momento ruim, triste. Você tem sido companheiro, companheira. Eu sempre gosto, quando eu vou fazer entrevista com os noivos, e digo para eles, vocês vão fazer os votos? Vamos fazer os votos, pastor. E eu digo, então queria que vocês colocassem lá no final, falem porque eles gostam de contar a história, como se conheceram, mas coloquem lá no final assim, eu prometo estar do seu lado, na saúde e na doença, no brilho do sol e nas sombras, na alegria e na tristeza. Eu prometo ter um olhar só para você.
E eu pergunto para você como anda o comprometimento do seu casamento, da sua casa, da sua família. Lembre-se, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre como resolver esses conflitos, porque é importante primeiro que a gente tenha um olhar do que Deus idealizou, do que Deus deseja. E se você passa por um momento triste, ruim, desagradável, quero dizer que é possível reconstruir. É possível que haja um novo momento. Isso não significa, quando a gente se une, que a gente não tenha, que a personalidade da gente seja apagada. Não é isso. Mas se combinam para formar uma relação completa. Quando o casal não tem esse relacionamento de uma só carne, eles não se sentem realizados no casamento. E eu termino com esse texto. A experiência do matrimônio deve ser gratificante para o marido e para a esposa. Os princípios divinos devem ser reconhecidos e obedecidos. E então o lar será um pedaço do céu na terra. Não esqueça, os princípios divinos precisam ser reconhecidos. Quando termina o dia, você tem vontade de voltar para casa? Você tem vontade? Quando termina o dia, você diz assim, eu vou voltar para o lugar que me traz mais paz na terra. Eu desejo que essa seja a sua casa. Que seja o lugar de paz. Mesmo que às vezes tem os desafios, existirão. Mas façamos da nossa casa o lugar onde Jesus está. E aí, ali estará a paz. Eu quero orar por isso nesse momento, porque talvez o seu lar não seja esse lar hoje. Mas acredite, ele pode ser transformado. Pai do céu, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque um dia o homem estava sozinho e aquilo não era uma coisa boa. E o Senhor criou alguém como ele para ser o socorro, a ajuda. Alguém como ele, que a gente tem um olhar correto um para o outro, mas que primeiro a gente olhe todos os dias para o Senhor. Eu te peço, meu Deus, se alguma casa está passando por dificuldades, que o Senhor realize uma transformação, um milagre. Em nome de Jesus eu clamo. Amém. Foi uma alegria muito grande estarmos juntos. Estamos começando uma nova semana. Estamos começando um novo estudo da nossa revista Mente Feliz. Por isso, eu convido você. Vamos juntos, vai ser uma bênção. A gente se vê amanhã.